Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu sou a Lívia, sou a fã dubladora barra cantora cover favorita e hoje nós iremos falar de padres, amor, luxúria, um toque de abuso, talvez? Esse no contexto, e demônios e pecados. Sim, hoje nós falaremos de Make Exorcist Fall in Love. E sim, ele já foi popular lá na época em 2024. Alguns youtubers já estavam fazendo alguns vídeos sobre ele, mas ele meio que foi pro esquecimento. Muitas pessoas devem ter esquecido sobre ele, mas hoje eu vou trazê-lo de volta à tona. Eu espero que esse vídeo faça você gostar desse mangá ou pelo menos atice-o a curiosidade, porque eu vou falar do meu arco favorito, onde eu tenho uma relação de amor e ódio muito forte com o pecado de hoje. Enfim, mas antes de tudo, vamos começar com os personagens. Primeiro nós temos o nosso protagonista, que é o padre. Sim, eu vou chamá-lo de padre. Ele tem um nome. Eu juro, ele tem um nome de verdade. O negócio é que o nome dele é mais pra frente, ele é mostrado mais pra frente. Então, este menino padre, ele cresceu numa igreja, ele foi meio que torturado por outro padre, e ele tem a missão divina, que é derrotar Satã, que é o maior inimigo deste universo dele. E aí, para derrotar Satã, ele tem que proteger uma garota chamada Imuri Yatsu, que é perseguida pelo Satã. E, ainda assim, tem outro plot, que é que ela tem que fazer o padre se apaixonar por ela para conseguir que o Satã derrote-o. Mas acontece que Imuri é um demônio. Imuri é um demônio. A Femme Fatale, filha da súcubo original Lilith. Que Lilith tem muitas versões. Em uma delas ela é uma deusa, outra é a primeira mulher de Adão, outras... funciona assim. E esses são os personagens. Ah, nesse arco que eu vou mostrar, tem uma personagem chamada Arya, que vocês vão entender mais pra frente como é que é. Enfim, vamos pro arco. Nesse arco, Imuri e o nosso menino padre vão no encontro, ou melhor, vão sair um pouquinho para espairecer as cabeças. Nesse momento, eu já vou admitindo que aqui a Imuri já tá apaixonada pelo padre. Já vou admitindo que aqui ela já tá apaixonadíssima no padre, mas ainda tem que cumprir sua missão. E aqui, os dois vão sair, espairecer a cabeça, depois de uma luta muito, muito difícil contra um outro pecado anterior, que eu não vou mencionar aqui, vocês que podem ler. E se descobrirem qual arco vocês mais gostam, eu vou dizer ótimo. Aqui eles vão num show. Num show tem essa cantora chamada Arya. Que pra vocês terem uma noção, essa cantora é tão grande, tão amada pelo mundo todo, que até o presidente dos Estados Unidos da América para tudo que tá fazendo pra ver o show desta mulher. E olha, eu vou dizer que eu queria que esse mangá virasse um anime, mas ele provavelmente ia ser tão cancelado, mas tão cancelado. Nossa, mais pelo povo da igreja. Ai, vamos nessa. Enfim, aparece quem? Demônio Asmodeus. Asmodeus, demônio da luxúria, vocês já conhecem. E fica encantado pela voz da Arya. Assim, a missão agora do padre é proteger a Arya, que está sendo perseguida pela demônio Asmodeus. Acontece que, na verdade, Arya não é ninguém mais, ninguém menos que o próprio demônio Asmodeus. Ela tá lá tá tentando conseguir fazer o padre ter a tentação da luxúria. E para quem não sabe, Asmodeus e o padre se encontraram logo no primeiro capítulo, então eles já têm uma relação, eles já se conhecem, eles só têm uma relação muito... Ai, eu vou explicar isso em outro momento. E vamos botar isso mais pra tarde. Vou botar esse tópico mais pra lá. E aí, temos um momento de high school, ou temos um momento de escolinha japonesa. Padre, pela primeira vez, vai na escola. Lembrando que esse menino nunca foi pra escola. Ele só ficou na igreja, recebendo mandamentos bíblicos, sendo açoitado com que ele teve também. Arrancou seu olho na última luta que teve contra Asmodeus. E ainda assim, ele foi pra escola. Aqui, nós temos a confirmação de que sim, Asmodeus é o demônio. Não, Arya é o demônio Asmodeus. E que a Imuri já sabia disso. Porque, né, a Imuri é um demônio, ela sabe muito bem como. E ela é a Femme Fatale, né?
a Femme Fatale que todo mundo ama. Ninguém resiste a Imuri. Ela é canonicamente bonita. Mas com Asmodeus, ela pode fazer a luxúria vir à tona. E elas fazem uma aposta. Asmodeus quer botar a sementinha da luxúria no padre. Como assim sementinha da luxúria? Mas no sentido de fazer ele não sucumbir, mas ele ter o desejo, mostrar ter desejo pelo outro. Desejo sexual, assim, por assim dizer. E tem outros tópicos. E elas querem... Ai, caramba, qual que é a palavra? As duas fazem uma aposta sobre qual vai ter a chance de conquistar o padre. Não conquistar. A Imuri já tá apaixonada por ele. Ela já é bem bonita. Elas querem ter a chance de fazer o padre se interessar por uma delas. No mangá vai ser mais fácil de vocês entenderem. E aí elas vão nessa competição de um dia é uma outra e outro dia é outra. Um dia é a Imuri, outro dia é a Arya, que é Asmodeus. E aí, nesse vai e vem, rola, acaba que o padre começa a realmente se interessar e mostrar interesse em alguns momentos nesse arco, que ele apresenta ter algum certo interesse pelo corpo da Imuri. Não, tem um capítulo específico vai mostrar isso. Só que aqui a gente já entra no tópico de Asmodeus já usa todos os artimanhas para fazer com que ele tenha empatia por ela. E eu já vou logo avisando que essa parte pode dar muito gatilho para as pessoas. Tipo, muito gatilho mesmo. Porque tem muito conteúdo muito sensível para pessoas que já sofreram de abuso sexual e afins. Então eu já vou logo avisando que se vocês não conseguirem ver essa parte ou ler essa parte, eu vou entender perfeitamente. Porque eu vou dizer, eu abomino essa personagem, ao mesmo tempo eu considero ela incrível. Vocês vão entender. Aqui, quando o padre já descobre que a Arya é a própria Asmodeus e ela já tá tentando fazer com que eles façam o ato, o padre, ele fica assustado, porque ele tem medo. Porque ele já quase sofreu disso. Ou, na verdade, ele já sofreu disso. E tem uma frase lá no começo do mangá que é muito interessante de se analisar pelo conceito do padre. Que é: apenas aqueles que sentem prazer em violar ou abusar dos outros, sexualmente falando, é o abusador. E essa frase, ao mesmo tempo, faz muito sentido para os dois. Não para os dois, mas mais sentido para Asmodeus / Arya, que ela é a única que consegue sentir prazer com isso. Afinal, ela é o pecado da luxúria. Que ao mesmo tempo que a luxúria pode vir para um lado bom, ela também destrói a vida de muitas pessoas. Entendem? Enfim, o que acontece depois disso? Padre despiroca. O padre fica pé da vida, tão assustado. Ele ficou tão assustado, tão traumatizado, que assim aparece a ira. Ou quem mais, ninguém menos, Satã. Satã aparece pra dizer: destrói tudo, acaba com ela. E aí, pum! Ele, de repente, despiroca. E olha o quadro dele, assustador de raiva. Sabe, e como a gente já sabe, nosso menino padre foi uma pessoa que sofreu muitos abusos ao redor da sua vida. Ele foi açoitado, ele foi forçado a lutar contra demônios muito, muito fortes, contra a vontade dele. Claro, tudo isso aprendeu para derrotar Satã e para ser o Messias em si da humanidade, para salvar todo mundo. Claro, ele não queria. Até nos capítulos mais futuros do mangá dizem que colocar toda a segurança do mundo para um garoto de 17 anos é uma coisa muito arriscada, porque uma única gama de desconfiança nesse menino, ou fazer com que ele despiroque das ideias de repente, ou de qualquer forma, vai fazer com que esse menino destrua tudo. E aqui temos o painel de destruição, ele destruindo tudo.
Ele destruindo tudo, derrubando prédio, derrubando árvore, derrubando tudo, quebrando o chão, espancando o Asmodeus. E assim nós também temos o flashback da Asmodeus de quando, lá nos tempos da Mesopotâmia, talvez. Eu não sei qual tempo exatamente, mas tá aí em qual tempo. Aqui nós vemos o passado da Asmodeus com uma garota chamada Sarah. A Sarah achava que Asmodeus era um demônio. Não, a Sarah achava que Asmodeus era um anjo que cantava belamente. E Sarah também estava apaixonadinha pela Asmodeus, que também estava tendo lá seus sentimentos, mas tudo anda para trás quando Sarah começa a ter sua menstruação. E como todo mundo sabe que mesmo até nos dias de hoje, isso não faz o menor sentido, garota que menstrua já pode cumprir com seus deveres. Com que deveres eu estou dizendo? Engravidar. Pra vocês terem uma noção, ela devia ter no máximo uns 12, 11 anos. Eu vou botar 12 porque é geralmente a idade em que as meninas menstruam em si. Eu fico com 11 anos. Mas enfim. Quando a Sarah disse que não queria fazer, ela tentou até fugir não, até beijar Asmodeus, mas acho que Asmodeus não ficou. Ela disse não pode. E aí, em uma cena, Asmodeus aparece pra salvá-la de ser, vocês sabem, né? Ser violada pelo cara. Era mais velho que ela. Ai, meu Deus, esse mangá vai dar tanto gatilho pra quem lê. E assim, depois disso, todo homem com quem Sarah tinha um compromisso a cumprir, Asmodeus aparecia e matava. E Asmodeus aparecia e desfazia eles da face da terra. E assim a Sarah e Asmodeus acabam brigando. E a Sarah pergunta, por que você tá fazendo isso? E até a Asmodeus pergunta, eu não sei. E tem muitos painéis nesse mangá, nesse arco específico, em que Asmodeus vê a Sarah no padre. E a gente percebe que o que ela mais queria, na verdade, Asmodeus em si, era ver a Sarah lutando. A Sarah lutando, mostrando raiva, mostrando ódio pela situação. Ela queria ver ela com ódio, com raiva, com tudo. Ela queria que ela mostrasse que ela não queria. E ainda assim, Asmodeus, depois de perceber isso, ela foge. Não, ela nem foge. Ela diz, eu perdi. Eu não vou mais lutar com você hoje. Eu entendi já. Mas o padre? Não. Você acha que depois de fazer eu passar por todo esse B.O., toda essa merda, você vai fugir? Não, você não vai embora, não. E ele espanca ainda mais aquela mulher. Tanto, mas tanto, mostrando tanta raiva, tanto ódio, tanto medo, e aí aparece a Emuri, depois disso. A Emuri aparece e em um quadro ele fala que ele não... Toda a cidade, todos os prédios caíram, mas nenhuma pessoa morreu de verdade. E mostra que ele não sucumbiu à ira. Ele simplesmente só estava triste. Ele só estava com raiva. Ele só queria mostrar o quão triste ele estava com toda essa situação. Ele só queria mostrar como ele se sentia. E isso, eu juro que se vocês falam que devemos ter mais representatividade de abuso sexual contra homens, tem o Dead, tem o Finn, tem o protagonista lá de Invincible, temos ele, temos o padre. Vocês queriam mais? Esse aqui é o mais super sumo. E beleza, o que a gente fala sobre isso agora? Ai, meu Deus, esse mangá é muito bom, gente. Eu juro, vocês deveriam ler. Depois de ter destruído praticamente boa parte da cidade e não ter não ter falecido ninguém, o padre, nós tivemos um capítulo específico focando nessa parte do padre, que é mais sensível. Todo mundo sabe que adolescente tem muito hormônio. E por mais que o padre seja um adolescente de 17 anos, mesmo não parecendo, porque a caracterização dos personagens é muito bonitinha, o padre tem 17 anos. E mesmo assim,
com todas as experiências que ele já passou, junto do lado da Imuri, das Deus, e acaba que nesse capítulo específico, mostra ele mostrando desejo bem quentes pela Imuri e pelo corpo dela. Porque, querendo ou não, a Imuri é realmente uma mulher bem dotada, bem bonita, bem tudo mesmo. Bem grande em vários aspectos. E assim mostra nesse painel o padre fazendo a sua diversão solitária. E no final desse capítulo, gente, isso me quebra tanto. O padre, nosso padrezinho, ele se sente a pessoa mais nojenta do mundo inteiro. Ele se sente a pessoa mais horrorosa, ele se sente impuro, ele se sente a coisa mais deplorável que já existiu na face da Terra. E aparece no final desse mangá, no final desse capítulo, a Asmodeus dizendo: eu venci, porque ela conseguiu plantar a sementinha do pecado nele, num garoto tão puro no que dizem falar sobre o padre. E sério, essa cena me quebra tanto, porque ele só queria ser feliz, ele só queria salvar as pessoas, mas ele foi obrigado pela igreja, pelas pessoas ao seu redor, teve uma cobrança, uma pressão tão alta em cima dele, de seus poderes para derrotar Satã, que ele simplesmente acha que não tem mais direito a nada, e ele já foi vítima, ele já foi devorado vivo por dos pecados, ele já foi abusado por um desses pecados diversas vezes, e ainda assim, isso aqui, ai meu Deus, isso aqui me quebra de uma forma, e de novo, eu entendo que muitas pessoas, se lerem esse mangá e chegarem nessa parte, vão se sentir desconfortáveis, porque eu não sei a vida de todo mundo. Eu não sei a vida de todos, ninguém sabe como cada ser humano vive. E eu digo, qualquer um que vê essa parte, não tem problema em pular. Não tem problema em passar capítulos ou simplesmente se sentir desconfortável lendo. Porque esse mangá não é muito palpável para muitas pessoas. Tem tópicos bem sensíveis também. Claro, alguns outros certos, mas ele foca muito na ideia da Igreja Católica, que eu vou falar isso agora mesmo. Nesse mangá tem muito foco na Igreja Católica, que nós sabemos que a Igreja Católica não é nenhuma santa. Na Igreja Católica já teve muitos crimes embaixo das costas, e por mais que tentem disfarçar, todos nós sabemos o que eles fizeram. E mesmo que vamos focar no padre em si. No padre, ele nasceu e cresceu em algum lugar que eu não consigo me lembrar exatamente agora. Mas ele foi moldado dentro de uma igreja. Os colegas de igreja dele não gostavam dele. E ele teve princípios bíblicos desde muito cedo. E claro, ele também já foi muito usado e moldado fisicamente, psicologicamente, para uma única missão, que era derrotar Satã. E toda essa construção de personagem também remete muito a muitas pessoas, essa manipulação religiosa. De novo, eu não estou falando mal da igreja, eu estou falando das pessoas que vivem na igreja e que são tão hipócritas e usam os mandamentos de Deus e de Jesus Cristo para fazer coisas cruéis com os outros, que chega a ser nojento. Ele o padrezinho, nosso menino padre, é forçado a tanta coisa. Ele já teve entre a vida e o outro mundo tantas vezes que chega a ser ridículo. Ele tinha 14 anos quando enfrentou Asmodeus e já teve uma experiência horrorosa. Para vocês verem. E para vocês verem que para ele não sucumbir, para ele não ser abusado por Asmodeus e assim por suas súcubos, ele teve que arrancar o olho esquerdo dele para conseguir usar seus poderes. E ele é poderoso. O nosso menino padre é poderoso de verdade. E ainda assim, tudo que ele queria era ficar na cozinha. Ele gosta de cozinhar. Ele gosta de fazer comidinhas gostosas para as pessoas. Mas não. Eles simplesmente dizem: não, você não pode. Porque você tem que derrotar Satã. E quem disse que ele queria? Quem disse que ele queria? Ele só queria viver sua vida. Ele só queria ser um adolescente normal. Ir pra escola.
ir pra festinha, viver a vida, sair com os colegas, fazer bobagem, ser um adolescente comum, mas não. As pessoas ao redor dele, a igreja católica toda, tá? A igreja católica toda disse: você precisa derrotar Satã, porque essa é a sua única missão de vida. E o resto? E o resto da vida desse guri? E o resto? O que ele vai fazer depois disso? E olha, de novo, esse mangá não é palpável para muitas pessoas. Até eu tenho alguns momentos em que eu sinto nojo absoluto em alguns certos momentos. Como eu disse, religião é uma coisa muito complexa. Religião tem muitas partes boas, mas também muitas partes que podem prejudicar. E todo mundo sabe que Igreja Católica é sim uma coisa muito complexa até os dias de hoje. Todo mundo sabe que no Brasil tem uma bancada evangélica. Aqui no Brasil nós temos uma bancada evangélica que eu não quero entrar em méritos de política, mas é muito estranho que se passaram anos desde a escravatura, desde que os europeus vieram para cá, desde que os portugueses vieram para cá, colonizaram, mudaram toda uma vida, todo um povo para seguir os padrões deles, que eram católicos, cristãos. E assim, até os dias de hoje, muita gente usa a religião para moldar pessoas de uma forma muito cruel. E é isso que sofre com o nosso menino padre. Com o tempo ele vai percebendo que ele não quer isso. Com o tempo ele vai saindo dessa manipulação mental que forçaram ele a acreditar que o único propósito de vida dele era derrotar Satã. E assim, de novo, eu não tô falando mal de nenhuma igreja, não tô falando mal de Deus, não tô falando mal de nenhuma instituição religiosa. Eu tô falando que existe manipulação religiosa tão forte, mas tão forte, que pode fazer com que uma pessoa se torne, olha, dependente daquilo. Graças a Deus, teve pessoas na vida do padre que fizeram ele abrir os olhos e perceber que aquilo não era para ele. Mas durante anos ele foi acometido a se tornar uma pessoa que só tinha um único propósito de vida: a igreja, os receitos bíblicos. E ele só queria ser feliz, ele só queria amar, ele só queria viver a vida como uma pessoa, um adolescente comum. Mas não, ele foi forçado, acometido. E até algumas pessoas simplesmente o veem como o Salvador, um tipo de Jesus Cristo japonês. Não, japonês não, porque ele deve ser alguma parte da Europa. E ainda assim tem tanta gente que o via como o Salvador, que simplesmente não via um garoto de 17 anos que foi acometido a vários tipos de abuso físico e mental, que simplesmente foram um tipo de manipulação. E graças a Deus, até no arco seguinte do mangá, ele claramente ainda quer salvar as pessoas, porque ele é uma pessoa muito boa, mas ele não tá mais naquela linha de minha vida é simplesmente salvar a humanidade de Satã, não. Ele agora tem uma namorada. Eu não vou. Então, nesse mérito, eu não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler. Vocês que leiam. Se eu conseguir convencê-los a ler este mangá, por favor, digam se gostaram ou não. Enfim, isso é tudo que eu posso dizer sobre esse mangá. Eu realmente gosto muito desse mangá. Eu queria que ele fosse mais comentado. Ele tem críticas muito boas. Ele tem personagens muito bem construídos, histórias muito bem feitas. A arte é divina. A arte é divina. Divina de verdade. Essa arte é simplesmente maravilhosa. Eu vou fazer um vídeo meu fazendo recomendações de mangás que eu gosto bastante, ou até manhwas, ou os que vocês podem gostar em algum momento. Mas é isso, eu acho que é tudo isso que eu tenho que dizer sobre esse mangá que eu gosto muito. Tô acompanhando os semanais agora, mensais, talvez, mangá mensal, sobre a história do nosso menino padre. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou de fazer esse tipo de comentário, mas curte, compartilhe, se inscreva. Se gostar do meu canal, por favor, se inscreva. O YouTube não recomenda meus vídeos. Eu descobri isso há muito tempo. Eu sabia disso há muito tempo, mas eu descobri só recentemente. O YouTube não recomenda meus vídeos, tá?
Por favor, se gostarem do vídeo, curte e tchauzinho. Até a próxima.